Quando a gente fala de RPG de mesa, a gente sempre lembra de uma estrutura ou de um item que está presente em quase todos os jogos, que é o famoso grid, ou aquela estruturinha em quadrados ou hexágonos que ajudam a gente a localizar as peças ou localizar os tokens em determinada cena, principalmente de combate. Hoje nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre os grids e quando utilizá-lo e o porquê eles são tão importantes em determinados tipos de RPG. Fala mestre, Luiz Oliveira aqui do RPG Tips, trazendo hoje um vídeo sobre grids. É isso mesmo, o grid que é um termo aí meio inglesado, meio brasileirado que a gente pegou, não sei muito bem como seria a tradução, mas é aqueles quadradinhos que você coloca para poder ajudar você a localizar os personagens no mapa de RPG. Os grids eles podem ser de diversas escalas, tanto em ambientes muito pequenos, como salas em masmorras ou em castelos ou em mansões assombradas que seja, e eles ajudam a localizar os personagens e aí facilitar a cena. Esses grids em menor escala geralmente são um tamanho de 1,5 metros, cada quadradinho ele equivale a 1,5 metros, mas também o grid ele pode se adaptar de acordo com o tamanho do mapa. Inclusive pode ser quilômetros de um quadradinho para o outro, pode ser quilômetros no mundo da sua história, no mundo da sua narração. O grid ele é extremamente interessante quando a gente pensa no RPG, porque ele mostra um pouco sobre a origem do RPG, que vem lá dos jogos de guerra, principalmente o xadrez aí, que é um grande exemplo que a gente pode utilizar. Os jogos de guerra eles sempre utilizaram muito esse sistema de grid, ou seja, de quadrados, para poder ajudar. Quando a gente olha o tabuleiro de xadrez, por exemplo, ele tem grande relação, e os criadores lá que é considerado o primeiro RPG moderno, que é o Dungeons and Dragons, eles se basearam muito nesse estilo de jogo e trouxeram essa característica de um jogo baseado em grid, onde os personagens podem se mover através desse grid dentro de determinadas regras para o RPG propriamente dito. Então até hoje a gente vê essa sombra do que acontece. Claro que tem muitos RPGs já que mudaram esse sistema, que a gente vai falar um pouquinho aqui também mais para frente nesse vídeo. Mas se a gente pensar na origem, pensando em D&D propriamente dito e outros sistemas que usam esse sistema de grid, é porque eles herdaram essa característica aí dos jogos de guerra, de posicionamento, o quanto o posicionamento é importante, principalmente durante os combates. A gente viu essa evolução, essa mudança aí na forma de utilizar o grid de acordo com o passar das edições, principalmente do D&D. As primeiras edições eram bem táticas, bem focadas ali em movimentação, quantos quadrados o personagem podia andar para um lado, para o outro, a magia pegava quantos quadrados em áreas e tal, e depois isso foi passando com o tempo. A quarta edição o ápice disso, então teve muita questão mecânica, tática, posicionamento de monstros, e agora com a quinta edição já começa a haver uma desaceleração desse ponto. Você nota que a questão do posicionamento e do grid já começa a ficar um pouco menos relevante, seguindo aí uma tendência dos RPGs mundiais de se tornarem cada vez mais narrativistas e menos táticos. A gente vê que as regras também têm diminuído com o passar do tempo e os jogos tendem a focar mais na questão da narrativa e da contação de histórias. Essa é uma tendência que a gente vai ver aí para os próximos anos do RPG tendo essa mudança do que quando ele surgiu lá, e com o tempo essas regras vão se tornar mais simples, focando mais na contação de história propriamente dita. Porém, até o grid ser deixado de usar, ainda vai um longo período, porque os grids ajudam bastante nos sistemas que nós temos hoje mais jogados, como D&D. No Brasil nós temos aqui o Tormenta, que usa também grid, entre outros, que são extremamente importantes para poder ajudar no posicionamento e nos recursos ali de magia e de tudo. Então esses grids eles podem ser no formato tanto quadrado quanto no formato hexagonal, sendo que o hexagonal ele é um pouco melhor por conta de umas questões ali de cálculo, de ângulos, por conta do quadrado, tem alguns problemas. Se você estiver atacando na diagonal, pode dar algumas interferências nesse ponto. E todos os ambientes virtuais para se jogar RPG estão adaptados com esse sistema de grids. Você vai ter lá um sistema de camadas, e uma dessas camadas vai ser esses quadrados que você vai poder posicionar os seus tokens. Porém, nem todo RPG precisa necessariamente usar grids. A gente vê que os grids eles são bem úteis e auxiliam bastante em jogos de RPG que são muito baseados em combate, e principalmente em combate tático. Quando eu falo combate tático, são porque os monstros e os personagens eles têm habilidades específicas que serão utilizadas nos combates. Então o posicionamento é extremamente relevante, se eles estão mais próximos, se eles estão ao alcance um do outro, a distância, o ângulo que eles estão, se tem alguém na frente, se não tem. Tudo isso é extremamente importante na hora desses combates. E principalmente dando um destaque, claro, para o D&D, que é o que usa aí, que é mais emblemático nesse sistema de combates em campos bem determinados ali através de um mapa. Agora outros sistemas que têm grande destaque de hoje em dia, por exemplo, Chamado de Cthulhu,
Vampira Máscara também, entre outros, Blades in the Dark e todos esses outros que vem ganhando cada vez mais visibilidade, eles não necessariamente dependem de grid para você estar jogando. Você vê que, por exemplo, Chamado de Cthulhu, muitas vezes a maioria das mesas não usam esse sistema, porque os combates eles são deveras irrelevantes nesses sistemas, principalmente talvez se estiver combatendo ali alguns cultistas, alguma coisa assim, beleza, dá até fazer umas cenas de combate, vez ou outra, mas não é o foco é na investigação e no mistério que tem por trás da trama. Se você chegar a enfrentar um deus antigo lá no Chamado de Cthulhu, não precisa ter grid, porque com certeza você vai perder, não tem o que fazer contra isso. Então é mais a questão da narração que é mais importante nesse tipo de jogo. Também Blades in the Dark, também focado nisso, focado em cenas ali mais dinâmicas, não tanto voltada para o combate em turnos, que é o padrão utilizado pelo Dungeons & Dragons. Então, quando você for escolher o seu sistema de RPG que você for jogar, leve em consideração isso de acordo com os recursos que você quer utilizar ali no seu jogo, porque de acordo com o sistema que você utilizar, você vai escolher ou não se você vai utilizar esse recurso do grid, que ele tem os pontos positivos, como eu disse, que ele ajuda a observar o posicionamento, ele ajuda a ver ali as táticas de batalha, onde você vai colocar os monstros, os personagens vão colocar os tokens, onde vão colocar ali outros minions. Porém, ele também tem uma grande questão que ele tira um pouco da imersão do jogo. Quando você olha um mapa de token, você acaba perdendo um pouco da imersão no campo narrativo. Então, histórias que são totalmente, ou combates que são totalmente no campo narrativo, eles tendem a ser mais imersivos. Então você imagina a distância, está perto ou está longe. Tem alguns sistemas que usam isso, está perto ou está longe, acerta ou não acerta, consigo ou não consigo acertar. E isso você gera dentro do seu campo da imaginação, você começa a trabalhar isso. Na imagem não, é o que está ali que você está olhando, então tem um móvel ali, tem uma cadeira ali, aquela cadeira está ali. Então você torna mais virtualizado o RPG, propriamente dito, do que no campo da imaginação. Não tem um que é melhor que o outro, depende muito do seu objetivo ali da sua mesa. E já existem sistemas, como por exemplo o Apocalypse World, que é o caso do Dungeon World que usa, que ele já faz uma mistura que não necessita de grid, mas é uma pegada medieval de ataque, que é, por exemplo, a questão de a proximidade, a chance de ataque, alguns dados. Então, esses sistemas mais novos, eles começam já a desprender um pouco dessa questão do grid. Se você optar por sistemas mais tradicionais, como o D&D, pode ter certeza que o grid vai ser de grande ajuda por conta de como o sistema é construído, já por toda a questão do posicionamento que a gente conversou um pouco aqui de acordo nesse vídeo. O grid também ele pode te ajudar a medir distâncias de viagem, a distância seja viagens em mapas, seja viagens aí, seja jogando RPGs aí de espaços, viagens interespaciais, onde cada quadradinho daquele é quilômetros de distância. Então tudo assim, o grid ele tem assim a sua função dentro do RPG e você pode estar utilizando ele sabiamente de acordo com o sistema que você vai utilizar. Lembrando que vai estar totalmente relacionado a isso. Jogos mais narrativistas usam menos grid e jogos mais táticos ou jogos mais voltados para habilidades dos personagens, propriamente dita, gestão de recursos, eles são mais voltados para a utilização do grid pela própria necessidade de visualizar a cena para o posicionamento por conta da sua origem, aí, principalmente no xadrez, jogos de guerra, de tática. Então, na hora de usar os grids, tenha isso em mente para tornar os seus RPGs aí muito mais imersivos com esse recurso, caso você utilize ele de forma sábia. Jogue bem para jogar sempre.